Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe aquela ligação que mudou tudo? Mr. Watson, come here, I want to see you. Pois é, em 1876, Alexander Graham Bell não só inventou o telefone, como, digamos, plantou a semente de um gigante, a AT&T. E a gente vai mergulhar fundo nessa história hoje. É cheia de reviravoltas, viu? E que história, né? Uma invenção ali no século XIX que, nossa, virou a espinha dorsal das comunicações nos Estados Unidos. A AT&T passou por cada fase. Monopólio, quebras, umas fusões, assim, surpreendentes. Exato. E a nossa missão aqui é essa, destrinchar essa jornada toda. Desde a família do Bell, que já é uma história à parte, passando pela famosa Meh Bell, a separação que deu o que falar, e como essa empresa se reinventou até chegar no que é hoje. Tudo com base nas fontes que a gente levantou, claro. Com certeza. É muita informação, mas vale a pena para entender essa gigante. Bom, vamos começar pelas raízes do Bell, então. É bem interessante porque a família dele era toda ligada a som, audição. A mãe era quase surda, o pai, Alexander Melville Bell, era um especialista em elocução para surdos, criou até um sistema chamado Visible Speech. E essa vivência familiar, né? Com certeza foi o que motivou o Bell. Ele acabou seguindo os passos do pai, também foi professor para surdos. Essa busca por transmitir a voz para ele devia ter um peso, assim, muito pessoal, sabe? Totalmente. E uma curiosidade, o Bell largou o ensino médio aos 15. Depois entrou na faculdade por exame, mas largou de novo. Meio Bill Gates, Zuckerberg da época, né? Verdade. E por que ele largou a faculdade, você lembra? Foi por causa de umas tragédias na família. Os 2 irmãos dele morreram de tuberculose, muito jovens. Aí a família toda se mudou para o Canadá para tentar mudar de ares, sabe? Nossa, que barra. E foi lá que ele conheceu a esposa, né? A Mabel Hubbard. Isso. Ela era uma aluna dele, também surda. Tem um detalhe. Se conheceram quando ela tinha 15 e ele 25. E o pai dela, o Gardner Hubbard, foi super importante, né? Foi um dos primeiros investidores na ideia do telefone. Exato. E falando na invenção em si, ela veio na esteira do telégrafo elétrico, do Samuel Morse. Tava rolando uma corrida, né, para melhorar o telégrafo, tipo, transmitir mais de uma mensagem ao mesmo tempo. Sim, tinha o Joseph Stearns, que conseguiu 2, o Thomas Edison, que chegou a 4 para a Western Union, e o Bell estava nessa competição também. Só que aí ele teve o clique, né? A ideia de transmitir música e depois a voz humana mesmo. Exatamente. A patente saiu super rápido, registrada em 14 de fevereiro de 1876 e concedida umas 3 semanas depois. E a famosa primeira ligação foi só 3 dias depois de ter a patente na mão. E tão simples assim não, né? Teve a maior controvérsia com o Elisha Gray, que estava trabalhando em algo parecido quase ao mesmo tempo. O Bell teve que enfrentar, tipo, centenas de processos na justiça para defender a patente. Inclusive da Western Union, que era gigante da época, né? Uma briga de Davi e Golias ali no começo. E aí, em 1877, nasce a Bell Telephone Company. Os sócios eram o Hubbard, pai da Mabel, o Thomas Sanders, que era pai de outra aluna surda, e também investiu. Cada um com 30%, né? O Bell ficou com 30% também, e o assistente dele, o Watson, aquele da primeira ligação, ficou com 10%. Curioso que o Bell vendeu as ações dele relativamente cedo e meio que se afastou da gestão depois. É verdade. E o modelo de negócio inicial foi genial, considerando a falta de grana. Em vez de construir tudo, eles criaram a New England Telephone Company, em 1878, para licenciar centrais telefônicas. Tipo um modelo de franquia, sabe? Sei, tipo McDonald's do telefone. Mais ou menos isso. Contratos de 5 a 10 anos, e a Bell tinha o direito de comprar a operação local no final. Assim, eles cresciam sem precisar de um capital absurdo para a infraestrutura local e ainda ganhavam uns $20 por telefone por ano, mais a opção de compra. Esperto, né? Muito esperto. E a empresa foi crescendo, se fundindo, mudando de nome, virou National Bell Telephone Company em 79, depois American Bell Telephone Company em 80,
O foco começou a ir para longa distância, aí compraram a Western Electric em 81, que fabricava os equipamentos. Isso foi chave. Controle da fabricação. Em 84, já tinha linha de longa distância entre Boston e Nova York. E aí, em 1885, criaram uma subsidiária só para isso, a American Telephone and Telegraph Company, a AT&T, que, olha só, 14 anos depois, numa reestruturação, virou a empresa-mãe, a controladora de tudo. Exatamente. A subsidiária engoliu a matriz, basicamente. E enquanto o estudo aconteceu, teve aquele erro crasso da Western Union. Ah, sim. Recusaram comprar a patente do Bell por $100 mil em 1876. Deve ter se arrependido amargamente depois. Com certeza, provavelmente acharam que não ia funcionar direito, ou talvez estivessem apostando mais no Elisha Gray, quem sabe. O fato é que depois, em 1879, eles fizeram um acordo para sair do mercado de telefonia. E por que eles fizeram esse acordo? Só por causa da força da patente do Bell? Não só por isso. A Western Union estava sob a ameaça de uma aquisição hostil por um financista poderoso da época, o Jay Gould. E as patentes do Bell realmente eram fortes. Então eles preferiram sair da briga do telefone, receberam umas ações da Bell em troca, que aliás venderam cedo demais também, e focaram no telégrafo. Entendi. E a compra da Western Electric pela Bell, como foi isso? Ela não era parceira da Western Union antes? Era sim, mas com esse acordo de 79 e a Western Union sendo controlada pelo Gold, a Western Electric ficou meio isolada. A Bell aproveitou a situação, fez umas manobras e conseguiu forçar um acordo para comprar a fabricante. Uma jogada estratégica fundamental para garantir a integração vertical, sabe? Ter o controle desde a fabricação até a operação. Total. Isso deu uma vantagem enorme para a AT&T, quando a patente principal do Bell expirou, lá em 1894, né? Aí choveu concorrente. Choveu mesmo. Mas a AT&T já estava muito na frente. Tinha a Western Electric, que se recusava a vender equipamento para concorrência e já dominava as linhas de longa distância. As barreiras para entrar nesse mercado eram gigantescas. Mesmo assim, os concorrentes acharam umas brechas, né? A AT&T focava muito nas cidades grandes, os preços eram altos, o atendimento nem sempre era bom, a imagem pública não era das melhores. Exato. Mas aí veio uma virada importante em 1907. Theodore Vail, que já tinha trabalhado na empresa, voltou como presidente, com apoio financeiro do JP Morgan. E ele mudou tudo, né? Mudou. Foco total no cliente, visão de longo prazo, investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, que depois viraria os famosos Bell Labs, e uma meta clara: voltar a ser um monopólio, mas dessa vez comprando agressivamente a concorrência. E conseguiram, em parte, com o Kingsbury Commitment, em 1913. Foi um acordo com o governo. A AT&T vendeu a participação que tinha na Western Union e concordou em deixar as empresas independentes usarem suas linhas de longa distância. Mas, na prática, virou um monopólio aprovado pelo governo. Foi uma forma de acalmar as pressões antitrust, mas consolidando o poder deles. E depois veio o Willis-Graham Act em 1921, que basicamente isentou a telefonia da principal lei antitrust da época, o Sherman Act. Aí sim o sistema Bell se consolidou de vez. O domínio era impressionante. Olha só os números. Em 1921, 64% dos telefones. No final dos anos 30, já eram 83% e controlavam 98% das linhas de longa distância e 90% da fabricação de equipamentos, via Western Electric. Era um gigante. E os Bell Labs, fundados oficialmente em 1925? Que potência! Nossa, sem dúvida. Um centro de P&D de nível mundial. Foi lá que inventaram o transistor, que revolucionou a eletrônica, criaram a teoria da informação, a linguagem de programação C, descobriram a radiação cósmica de fundo, lançaram o Telstar 1, o primeiro satélite de comunicação a retransmitir TV e chamadas. Ganharam 8 prêmios Nobel. É coisa pra caramba. O auge foi ali nos anos 50, 60. A Mel Bell, como era chamada, tinha 1 milhão de funcionários. Receita anual de $3 bilhões na época. Era um sistema complexo. A AT&T Corporation como empresa-mãe, as Baby Bells operando regionalmente, a Western Electric fabricando tudo e os Bell Labs inovando. Mas esse tamanho todo começou a atrair atenção de novo, né? Pressão antitruste voltando. Sim, já tinha tido uma investigação da FCC nos anos 30, que foi interrompida pela Segunda Guerra.
Mas depois da guerra, o Departamento de Justiça voltou à carga, mirando principalmente na Western Electric e no monopólio vertical. Isso levou a um novo acordo em 1956. Basicamente, a AT&T concordou em limitar o uso dos equipamentos da Western Electric e, o mais importante, prometeu ficar só no negócio de telefonia. Foi proibida de entrar no mercado de computadores, que estava começando a surgir. Era tipo, ok, pode manter seu monopólio telefônico, que é um serviço essencial, mas não se mete em outras áreas. Exatamente. Só que tranquilidade não durou para sempre. Nos anos 70, surgiu uma nova concorrente forte na longa distância, a MCI. Ah, MCI. Eles processaram a AT&T por práticas anticompetitivas em 1974. E logo depois, o próprio Departamento de Justiça entrou com outro processo antitrust gigante. Esse processo foi julgado em 1981 e levou ao famoso acordo de 1982, o Modified Final Judgment. Foi a quebra do monopólio da Mel Bell. O fim de uma era. O que esse acordo determinou exatamente? A AT&T teve que se desfazer de todas as 22 companhias operadoras locais. Elas foram reorganizadas em 7 empresas regionais independentes, as famosas Baby Bells. Lembra os nomes? Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, NYNEX, Pacific Telesis, Southwestern Bell e US West. Lembro. E o que sobrou para a AT&T? A nova AT&T ficou com o serviço de longa distância, com a Western Electric, que também foi reestruturada e depois se separou, com os Bell Labs. E, olha a ironia, ganhou permissão para entrar em outros mercados, como de computadores, o exato oposto do acordo de 1956. Que reviravolta! E as consequências foram imediatas, né? A AT&T encolheu absurdamente. Ativos caíram de 155 bilhões para 34 bilhões, o lucro de 7 para 2 bilhões, funcionários de 1 milhão para menos de 400 mil. Foi um baque enorme. E a nova AT&T teve muita dificuldade para se achar. Tentou entrar no mercado de computadores, mas levou prejuízo. Perdeu muita participação no mercado de longa distância para MCI, Sprint e outras. Tentaram diversificar com cartão de crédito, o Universal Card, compraram a NCR de caixas eletrônicos e computadores. Foi uma fase complicada. E enquanto a AT&T patinava, as Baby Bells que nasceram da separação começaram a se juntar de novo. Que confusão. Pois é. O cenário pós-quebra virou uma salada de fusões e aquisições. A própria AT&T se dividiu mais vezes. Em 95, 2000, vendeu a NCR, o negócio de cartões. E as Baby Bells começaram a se comprar. A NYNEX se juntou com a Bell Atlantic, que depois comprou a GTE e virou a Verizon. Do outro lado, a Southwestern Bell, ou SBC, comprou a Pacific Telesis, depois a Ameritech. E aí vem o plot twist mais maluco de todos. Conta aí. Em 2005, a SBC, que era uma das Baby Bells, uma filha da AT&T original, comprou a própria AT&T mãe. Pagou 16 bilhões e meio de dólares e adotou o nome AT&T. É inacreditável, né? A AT&T que a gente conhece hoje é, na verdade, a antiga Southwestern Bell SBC, que foi comprando a casquinha da AT&T original e outras Baby Bells pelo caminho. A criatura comprou o criador. Exatamente. E tem a história da Singular Wireless no meio disso tudo também, que complica ainda mais. Ah, sim. A Singular foi criada em 2001, numa parceria da SBC, que tinha 60%, e da Bell South, 40%. Aí a Singular comprou a AT&T Wireless em 2004. Só que em 2006, a SBC comprou a Bell South, ficando dona de 100% da Singular. E como a SBC já tinha mudado o nome para AT&T, ela rebatizou a Singular como AT&T Wireless em 2007. É um nó, né? A Singular comprou a AT&T Wireless e depois a nova AT&T, SBC, comprou a Singular, que era dela e da Bell South, e deu o nome de AT&T Wireless de novo. Coisa de louco. Totalmente. E essa nova AT&T continuou agressiva nas aquisições. Tentou comprar a T-Mobile em 2011, mas não deu certo por questões regulatórias. Mas conseguiu comprar a DirecTV em 2015, por quase 50 bilhões de dólares. E depois a Time Warner, num negócio gigantesco de 85 bilhões entre 2016 e 2018.
Essa da Time Warner foi uma briga, né? Trouxe Warner Bros., HBO, CNN, DC Comics pro guarda-chuva da AT&T. O governo Trump, na época, tentou bloquear, mas não conseguiu. Exato. Mas depois, mais recentemente, em 2024, eles acabaram vendendo uma parte majoritária da DirecTV de novo, né? Mostra como as coisas continuam mudando rápido nesse setor. É verdade. Mas mesmo com essas vendas, a AT&T continua sendo um colosso. Em 2023, a receita foi de uns 122 bilhões de dólares. Continua entre as maiores empresas do mundo. E a presença global é forte, né? Mais de 220 países, com um foco grande em clientes empresariais multinacionais. Na América Latina, por exemplo, tem mais de 11 mil funcionários. Destaque para o México, onde eles compraram a USACAL e a Nextel México em 2015 e tem uma operação móvel grande lá. Mas a estratégia principal globalmente parece ser mesmo soluções para empresas. VPN, nuvem, segurança. E no Brasil, como é a atuação deles aqui? Chegaram no início dos anos 2000, focados 100% no mercado corporativo. A sede fica em São Paulo. Investiram pesado no começo, né? Acho que uns 500 milhões de dólares para construir uma rede de fibra ótica de uns 55 mil quilômetros. O diferencial era esse. Rede só de fibra, enquanto muitos concorrentes usavam micro-ondas também. Exato. O foco sempre foi atender grandes empresas multinacionais que já eram clientes lá fora ou grandes grupos brasileiros. Os resultados iniciais em termos de número de clientes não foram gigantescos, mas eram clientes de alto valor. E hoje, o que a AT&T oferece aqui e lá fora? Continua sendo telefonia? Continua forte em comunicações sem fio, claro. AT&T, Cricket, pré-pago. O investimento em 5G é prioridade. Banda larga também, principalmente fibra ótica com velocidades altas. E a parte empresarial, que é o foco global e aqui no Brasil? Sim, soluções completas. VPN, internet dedicada, serviços de nuvem, muita coisa de segurança cibernética, análise de dados. E ainda tem a parte de entretenimento. Apesar da venda da DirecTV, eles ainda têm ofertas de TV e streaming. Mas a competição é brutal, né? Tanto nos Estados Unidos, onde são a terceira maior operadora atrás da Verizon e da T-Mobile, quanto globalmente. E no mercado empresarial, a briga é com outras operadoras e também com os gigantes da nuvem, tipo AWS, Azure. Com certeza. A estratégia deles parece ser se diferenciar pela qualidade da rede, pela abrangência e por oferecer pacotes integrados, sabe? Além de fazer parcerias estratégicas. É uma história e tanto, né? Desde a invenção do Bell, passando pelo monopólio quase absoluto da Mel Bell, a quebra dramática que mudou o mercado e essa reconstrução surpreendente pela SBC. É uma saga de tecnologia, poder, negócios e, principalmente, adaptação. Totalmente. Uma empresa que moldou as comunicações como a gente conhece. E continua aí, tentando se reinventar para a era do 5G, da fibra, da nuvem, enfrentando novos desafios e concorrentes o tempo todo. E pensar que tudo começou com aquela família obcecada por som e um professor de surdos com uma ideia genial. Fica a pergunta no ar, então. Depois de tantas, mais tantas divisões e fusões ao longo de mais de um século, o que realmente define a identidade de uma empresa como a AT&T hoje? É o nome famoso? É a linhagem histórica que vem lá do Bell? Ou é simplesmente a entidade de negócios que existe agora, que na verdade é a antiga SBC?